Meus amados, bom dia. Nós estamos acompanhando a trajetória do profeta Samuel. Desde a promessa de Deus, antes mesmo do ventre da sua mãe, para que ele servisse ao Senhor, foi entregue pela sua mãe na tenda da consagração. E Samuel foi o último juiz. Ele fez a transição entre a época dos juízes e a época da monarquia. Mas nós vamos agora ver de que maneira foi feita essa transição. De que maneira foi feita a transição da época dos juízes para a época da monarquia. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 8 que sucedeu que Samuel havia envelhecido e constituiu aos seus filhos juízes sobre Israel. Mas antes mesmo que esses filhos viessem a ter nome diante do povo de Israel, o povo começa a clamar em alta voz querendo um rei. E esses filhos de Samuel, o primogênito dele era Joel, e o segundo, Abia, e foram juízes em Betsaiba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinavam à avareza e aceitavam suborno, e perverteram o direito. E o povo vê a necessidade de um rei, porque os juízes, após Samuel, não andam segundo o próprio Samuel. Então todos os anciões de Israel se congregaram, se ajuntaram, e vieram a Samuel em Ramá, e disseram para Samuel: eis que já é velho, e os teus filhos não andam mais pelos teus caminhos. Amados, triste dizer isso, mas nós temos igrejas no Brasil fundamentadas na palavra de Deus, igrejas protestantes, assembleias de Deus que vieram para o Maranhão, que começaram um verdadeiro avivamento no Brasil. Homens de Deus, em uma época passada, na década de 70, 80, e que tinha o Espírito Santo como a sua ferramenta primordial dentro da casa do Senhor. No final dos anos 90 para o ano 2000, começou um verdadeiro Pentecoste, ou um neopentecostalismo, que trouxe à existência uma pregação sobre prosperidade exacerbada dentro da casa do Senhor. Entenda, prosperidade é dom de Deus. A Bíblia Sagrada diz que aquele que tem altar, a bênção do Senhor o alcançará. Fiel é Deus para prosperar em todos os seus caminhos. Mas a prosperidade imposta dentro da casa do Senhor, como se fosse barganha ou moeda de troca diante de Deus, ou um escambo de mercadorias, isso tirou, na verdade, toda noção de pregação do Evangelho, da palavra de Deus, de dentro da casa do Senhor. E esses profetas mais velhos, eles tinham essas autoridades da parte do Senhor e o poder de Deus sobre o altar para impor cura. Mas nós vimos uma crescente da igreja pentecostal, aonde pessoas começaram a caminhar por um caminho de recados, por um caminho de recados proféticos, como se fosse todos os recados partindo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz lá em 2 Reis, capítulo 2, que existe 3 tipos de profetas. Um que entrega o recado, um que já andou pelo recado, mas está de olho na autoridade e no poder do Espírito Santo, e outro que anda no poder do Espírito Santo e na autoridade do Espírito Santo. 2 Reis, capítulo 2. Essa é outra pregação, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas quem tem entendimento e quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E os filhos, agora, mais recente, as crias desses homens de Deus que trouxeram a igreja protestante para o Brasil, começaram a se enveredar por outros caminhos, assim como os filhos de Samuel naquela época. Começaram a constituir
maneiras de aceitarem até mesmo suborno, de se inclinarem até mesmo à avareza, de se envolverem com políticas. A nossa igreja hoje, quando é em época de política, ela se envolve com políticos. Colocam até mesmo políticos sobre os seus altares. Aceitam até mesmo suborno, ou aceitam até mesmo terrenos para a crescente da igreja, para que essa igreja venha a crescer. Perseveram contrário ao direito de um povo, pedem o dízimo, a oferta e os votos, mas não oram com excelência para que esse povo também seja respondido diante de Deus. Então, na nossa época também há uma necessidade de reforma. Há uma necessidade de acabar com esse tipo de homem de Deus e de mulher de Deus. Não digo todos, porque a maioria estão enganados, e a grande minoria andam pelos caminhos do Senhor, porque não existe só um profeta, mas existe mais 7 mil, 70 mil que não se dobram a Baal. E esses anciões que entendiam que era necessário uma reforma da igreja na época do profeta Samuel, também erraram no conselho e erraram na forma de pedir mudança. E eles vieram até Samuel em Ramá e pediram e falaram para Samuel: olha, você já é velho, teus filhos não andam mais pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora o rei sobre nós. Ora, eles queriam sair de um reinado soberano de Deus, que falava através do profeta Samuel, para entrar debaixo de um jugo, de um rei. Porque eles mesmos falaram, para que ele nos julgue, como se tem dado todas as nações. É como se ele estivesse falando assim: olha, todas as nações às nossas voltas têm reis, e só nós que não temos rei, Samuel. Porém, a palavra do profeta pareceu mal, dos profetas ou dos anciões, pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. Mas Samuel, mesmo tendo esta palavra como mal aos seus olhos, ele foi orar a Deus. Amado, o grande segredo de qualquer decisão que se deve tomar dentro da casa do Senhor, antes mesmo do agir, é orar a Deus. Orar a Deus para não impor as mãos precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Orar a Deus para instituir departamentos de evangelismo, departamentos de cura, departamento de casais. Orar a Deus para instituir lideranças. Porque o povo vai sempre pedir um líder. O povo vai sempre pedir para alguém estar com as mãos sobre as suas cabeças, para que venha diante de Deus e responda pelo povo. Mas se quem está à frente da obra não tiver sabedoria, essa obra ela cai por terra e ela não anda muito tempo. Porque um pouco de fermento, ele vai fermentar toda a massa. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto quiserem, ou em tudo quanto disserem. Ouve, Samuel. Se o povo pede um rei e tem rejeitado a ti, e antes me rejeitado, se esse povo pede liderança para que eu não reine sobre a vida deles, então, Samuel, dê a eles o rei. Semelhantemente, a igreja de hoje, em vez de clamar a Deus para Deus mudar toda a situação do nosso país, eles aproveitam os altares para instituir novos deputados, novos senadores, até mesmo se alinhar em um discernimento de comunhão para voto, para instituir até a presidência da República. A Bíblia diz que toda autoridade ela vem de Deus. Que nenhuma autoridade se assenta em cadeira alguma se não for o próprio Deus instituindo essas autoridades. Então eu não tenho que me preocupar com essas coisas. Eu tenho que votar conscientemente, não pelo um bolo, ou não por uma situação, mas eu tenho que votar conscientemente. Voto é direito meu. E antes de votar, até mesmo eu vou orar e pedir para Deus colocar na cadeira de honra, seja na Câmara dos Vereadores, na Câmara Legislativa, na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, ou até mesmo na Presidência da República. Eu tenho que pedir a Deus o melhor para a minha nação. Talvez, até mesmo, eu concorde com alguns grupos
que se direcionam para votar em alguém, mas não que eu vou fazer do altar da casa de Deus um palanque. E o povo naquela época, os filhos de Samuel, estavam se enveredando pelo caminho da concordância, pelo caminho até mesmo de estar recebendo até mesmo suborno, terrenos em troca de votos de uma congregação inteira. E um líder tem essa capacidade de envolver o povo para angariar votos. Então, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deram honra e agora me deixam. E a outros deuses começam a servir. Assim também fazem a ti, Samuel. Eles não te honram como profeta. Quantos são os da casa de Deus que não honram os profetas? Que não honram os verdadeiros pastores, pastoras, mulheres de Deus, que estão sobre o altar da casa do Senhor? O povo já não honra a mais o altar como honrava antes. Porque agora o evangelho está mesclado. O evangelho agora ele está em dúvida, ele está em xeque. O evangelho agora já não é como antigamente. Pessoas estavam até mesmo envolvidas pelo Espírito Santo no passado. Agora elas se envolvem com outras coisas. E acabam denigrindo algumas casas de orações que andam em espírito de retidão e sinceridade na presença de Deus. O evangelho agora ele provoca uma dúvida. Assim como provocou na época do profeta Samuel através dos seus filhos. Agora, Deus fala, ouve a voz deste povo, porém, protesta-lhes solenemente e declara qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Fala para eles como é que esse rei vai se comportar, como é que esse rei vai declarar costumes sobre vocês. Assim é o pastor de hoje. Você como ovelha, a palavra do Senhor diz que a ovelha ouve a voz do bom pastor. O que este pastor, até mesmo dentro da casa do Senhor, está impondo sobre a sua vida, sobre a sua família? Quais são os ensinamentos da parte do Senhor que ele está trazendo? Qual é o crescimento espiritual? Este pastor, ele tem comunhão com Deus para abençoar os teus negócios, para fazer quebras de maldição antes e depois do ventre, para impor a unção sobre a sua cabeça e declarar a bênção do Senhor. Porque o Deus ele não vai instituir a bênção dele pelo recado, mas Deus vai instituir pelo decreto, pela autoridade de quem decreta, pela autoridade daquele que tem unção de Deus, que tem resposta no altar. Então Samuel falou todas as palavras que o Senhor mandou falar ao povo. Porque o povo lhe pediu um rei. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará nos seus carros de guerra, com os seus cavaleiros, para que corram diante dele, para que proclame a ele em espírito e em verdade, para que deixe de adorar aos caminhos do Todo-Poderoso e comece a servi-lo diante da sua mesa. Mas os chefes, até mesmo de 1000, naquela época, de 50, falaram que queriam um rei. E Samuel falou assim, mas vocês vão fazer a lavoura do rei. Vocês vão fazer a colheita. Vocês vão fabricar as suas armas. E vocês vão até mesmo fabricar os seus carros. As suas filhas serão tomadas. Serão performistas, dançarinas, cozinheiras, padeiras. E ele tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dos vossos servos. Amados, o que acontece com a política de hoje? Nós estamos surrupiados, sendo roubados por governantes que entram e instituem impostos.
O arroz já foi para 17. 5 quilos de arroz. O feijão já está a 13, 15. Porque eles não se preocupam com quem está votando ou quem vota neles. O que eles querem é ter honra, pompa, ser escoltados por motos, por carros. Os nossos dias também é assim. E nós instituímos pessoas, não como deputados ou para representar-nos como senadores ou até mesmo presidente da República, ou até mesmo como vereadores, mas nós instituímos verdadeiros pequenos reis sobre as nossas vidas. Pessoas que pegam na sua mão, te abraçam, batem nas suas costas, mas não resolvem o teu problema. Pessoas que vão para o Congresso Nacional, mas que não andam em comunhão entre eles para votar a favor de uma nação, para criar leis de excelência, para que um povo vingue. Amado, isso é muito sério. Os dias de hoje, o povo também clama por mudança, mas a mudança não está em reinado. A mudança não está no deputado. A mudança, ela não está pelo poder do nome de Jesus no vereador, ou no senador, ou no presidente da República. A mudança está dentro da casa do Senhor. A mudança está naquele que serve a Deus em espírito e em verdade, em um sacerdote ou verdadeiros sacerdotes que honram a Deus em espírito e em verdade, que clamam a Deus por mudança de uma nação. A mudança ela está dentro da casa do Senhor. Porque esses que estão, eles comem as nossas sementes. Eles comem as nossas vinhas. Eles nos dizimam pelas ruas. Pessoas estão drogadas porque já estão descontentes com os seus governantes. Aí é natural que a pessoa perde o seu emprego, entra no desespero e começa a entrar na droga. Então, hoje nós pedimos, nos dá rei. Nós vamos pedir isso nas próximas políticas, nos dá reis, porque essas pessoas não estão sendo nossos representantes. Nos dá pessoas para que nos represente desta forma ordinária, uma forma corrupta. E nós estamos sendo servos deles. Estamos servindo as suas pompas. Estamos servindo até mesmo essa vontade que eles têm, devoradora, de comer o que é nosso. Porque se é da nação, é nosso. E nós não temos mais a promessa sendo declarada sobre as nossas vidas, que o Senhor estaria à nossa frente, que o Senhor quebraria o grilhão, que o Senhor arrebentaria as muralhas e nos mostrava as coisas grandes. Nós parece que perdemos a posição de cabeças. Não estamos sendo mais aqueles que andam à frente, mas somos aqueles que andam atrás, aqueles que são caudas. Mas o recado eu tenho para essa nação. Haverá mudança dentro da igreja do Senhor. E havendo mudança dentro da igreja do Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Os nossos moços, as nossas moças servirão a Deus. Os nossos filhos honrarão ao Senhor para as próximas gerações, começando nesse ano de 2016. E o nosso trabalho será honrado e receberemos o justo. A justiça está se fortalecendo, porque isso já foi profetizado desde 2015, está no YouTube. Amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, este povo, ele quer simplesmente dizimar o nosso rebanho, quer que nós venhamos a servi-los. Estão lá como reis e não como representantes de um povo. Então, nós clamamos por um rei ou por um representante? Primeiro nós temos que edificar o nosso altar. Primeiro nós temos que edificar a casa do Senhor, para que o Senhor se manifeste em nosso meio, para que se levante sacerdotes capacitados a clamar a Deus e Deus destituir esses deputados, vereadores, federais, distritais, estaduais, senadores, presidentes, seja lá quem for, como está acontecendo. Tudo que está acontecendo na política do nosso país é fruto da oração de um povo. Este povo vai sofrer ainda mais. Mas não se preocupa, a igreja não vai ser tocada.
Nós seremos aqueles que vamos vencer até mesmo em época de crise, como eu já tenho falado em outras pregações. Então, hoje nós clamamos por mudança, mas a nossa mudança não está na política. Nós não temos que escolher pessoas para reinar sobre nós. Nós temos que começar a edificar o altar da casa de Deus. E aí o Senhor vai nos ouvir. Porque o Senhor não está ouvindo o clamor do seu povo. Porque o seu povo mais se preocupa com política e com políticos do que até mesmo com o altar. E naquela época, Samuel disse que o povo, ele não quis ouvir a sua voz. E disseram: nós queremos um rei. Nós também seremos como todas as outras nações. Amados, nós temos que ser uma nação diferente. Uma nação que clama a Deus em espírito e em verdade. Uma nação que começa a reedificar o altar da casa do Senhor. Uma nação que prega a palavra de Deus em espírito e em verdade. E o nosso Deus, que é o nosso rei, o rei dos reis, julgará esta nação. E nos dará representantes, e não reis. Representantes que sairá diante de nós para defender o direito de um povo. Para defender as nossas casas contra o maligno, contra o homem faccioso. A justiça tem que prevalecer. E ela tem que dar uma resposta sobre os nossos políticos. Políticos têm que ser presos. Políticos têm que devolver tudo aquilo que roubou. E eu digo como profeta, a mão de Deus já está na política. E Deus vai fazer voltar aos nossos bolsos tudo aquilo que foi consumido pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo cortador, pelo destruidor que agiu no meio dos políticos. E todo político pagará até a sua 4ª geração. Em nome do Senhor Jesus, há poder neste nome. E eu ligo na terra para que seja ligado no reino. E se sou homem de Deus, que Deus responda. Cada vez mais. Porque a profecia ela é antiga, ela é de 2015. E hoje eu ouço a voz e a palavra do povo, como na época de Samuel. Um povo que não quer saber de Deus, a grande maioria. Que não dá ouvidos ao Senhor. E está pensando que é a nossa política que vai resolver a nossa vida. Não é. É a casa do Senhor. Ou nós começamos a reedificar os muros da casa de Deus. Ou a gente começa a identificar os falsos pastores. Os falsos missionários. E destituí-los de dentro da casa do Senhor. Ou a gente para de seguir esta voz que tanto nos joga no buraco. Ou então, meus amados, a gente vai ficar dando a ouvido à voz deles. E eles vão continuar fazendo o que está fazendo sobre essa nação. Porque a questão da nossa nação é espiritual. Ela não é material. Mas eu digo uma coisa. Já se levanta homens e mulheres de Deus capacitados para ir diante de Deus e falar assim: Pai, destitui o falso pastor. Porque a palavra do Senhor diz em Ezequiel 34 que este pastor não faz o que o Senhor manda, lá em Ezequiel 34, nem em Mateus capítulo 10, e nem em Marcos capítulo 16, e nem em outras passagens da Bíblia Sagrada, conforme Efésios capítulo 6. Não combate o bom combate no mundo espiritual para este povo. Então, Pai, destitui esses pastores da tua casa. Destitui, Pai amado, de presidente ao último vereador, aquele que rouba. Destitui, Pai amado, até o último servidor. Pai, visita a sua geração. Mas traz uma sentença sobre o Brasil, aonde o povo de Deus vai reconhecer que o Senhor é Deus sobre a nossa nação. Pai, nós não queremos reis, nós queremos sacerdotes. Homens e mulheres capacitados. Para, Senhor, vir sobre a nação brasileira. Porque na época de Samuel falou que daria rei. Que cada um voltasse à sua cidade. E esperasse o rei que o Senhor apontaria. Glolá, xerico, calabás. Louvado seja Deus nesta manhã. Essa é uma das palavras. Em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Aleluias. Vai acompanhando porque tem muita coisa em Samuel que nós temos que aprender para o dia de hoje, porque Deus me revelou o livro de 1 Samuel e 2 Samuel para trazer a existência sobre este país a mão de Deus, a mão do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Aleluia.